Na lei da selva, depois dos mais fortes, vêm os mais espertos. Num safari natural da Tanzânia, no leste da África, bichos menos nobres roubam a caça de outros predadores num balé fascinante pela sobrevivência. Um mundo desconhecido e pouco explorado, onde essas imponentes criaturas vão ficar a um palmo das câmeras de TV. Ladrão roubando ladrão. O oportunista chacal dourado despista a hiena e leva embora sua refeição. O sorriso que esconde o mais habilidoso e implacável predador da selva africana. O majestoso leão mostra por que é o maioral entre os bichos. A viagem dos carniceiros em busca de alimento para os filhotes. E as surpresas de um safari onde um chifre nem sempre é verdadeiro. Ainda hoje... Você não pode perder. O SBT Repórter vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Espertalhões, eles também têm técnicas quase infalíveis e um faro fantástico para conseguir o alimento. A palavra carniceiro faz pensar em animais inferiores. Criaturas covardes que se movem nas sombras e devoram o alimento intragável que os bichos, considerados mais nobres, deixaram para trás. Eles roubam, disputam e devoram. Hábitos responsáveis por sua péssima reputação. Mas esses predadores do Serengeti são também majestosos. Os abutres só se alimentam de carniça. E a mais incompreendida é a hiena malhada. Pela primeira vez na vida, estes estudantes africanos fazem um safari. São nômades do Serengeti, com uma fascinante herança que estão prestes a conhecer. Esses alunos são vencedores do concurso de uma escola situada numa típica aldeia africana nos arredores do Parque Nacional. Esses nativos veem a vida selvagem do Serengeti, independente da sua. Em 1951, os limites do parque foram estabelecidos, incluindo a migração anual dos nus. Antes dessa época, os moradores daqui conviviam com os animais. Mas agora sequer podem visitar o parque. Alguns violam a lei para combater a fome. A caça é ilegal. É um perigo que o Sr. Magombe, diretor do parque, conhece bem. Mariana e Herbert têm problemas diferentes a resolver, explorando os mitos que cercam a hiena. Eles descobriram coisas surpreendentes sobre esse predador tão temido. Assim como Gil, um cinegrafista que filma a vida no Serengeti. Nas histórias desse lugar mágico, os carniceiros têm um papel importante. Os estudantes desenham imensos mapas do Serengeti como parte do programa educacional. A
canção em Swahili, dialeto local, exalta o parque e os animais que ali vivem. Aqui temos o programa de preservação e educação do Parque Nacional do Serengeti. As crianças também têm concursos de desenho. O relacionamento entre as comunidades locais nos limites do Serengeti e os funcionários do parque foi difícil no passado. Esse projeto foi lançado num esforço para unir os dois lados. No folclore africano, a hiena malhada representa o bicho-papão. No mundo sobrenatural, bruxas e espíritos a usam como montaria, galopando pelas pastagens, espalhando seus encantamentos e magias. Na natureza, a hiena come carniça, mas esse é o seu comportamento durante o dia. Como a maioria dos predadores, elas agem à noite. Parecidíssima com os cães, a hiena malhada está mais próxima da família dos felinos. Os chacais dourados também são carniceiros. Assim como a hiena, eles caçam, mas são principalmente oportunistas. Apesar de menores, tentam distrair a hiena e roubar seu petisco. Os abutres são o sonho e o pesadelo dos chacais. Quando voam em círculos sobre uma carcaça, indicam o alimento. Mas sua presença no chão sempre indica que os chacais terão de lutar por sua parte. Não é difícil imaginar por que as hienas têm uma fama. Perto de uma carcaça apetitosa, as hienas salivam e babam. E se cumprimentam, inspecionando os genitais. Machos e fêmeas têm órgãos sexuais quase idênticos. Por isso, há muito se diz que elas detêm a habilidade sobrenatural de mudar de sexo. Como se vê, a hiena é cheia de surpresas. Os pesquisadores amanhecem junto a um clã de hienas, que eles estudam há 7 anos. Herbert e Mariana são velhos conhecidos destas hienas. As fêmeas dominam a sociedade. Em média, vivem em grupos de 50, incluindo os curiosos filhotinhos. Nosso carro tem uma inscrição na lateral, informando em Swahili que pesquisamos hienas. E é comum as pessoas se aproximarem para saber mais sobre as hienas. Elas são muito interessadas. A maioria dos tanzanianos nos vem com uma certa dose de reserva. Eles nos perguntam por que estamos estudando as hienas. Embora suspeitas de serem associadas a bruxarias e maldades, a hiena é um animal engraçado. Às vezes, quando passamos pelas aldeias, as crianças vaiam quando o carro passa e os adultos riem de nós. Eles nos acham engraçados. Entre as hienas, a vida em família é complicada. Mas a exemplo dos outros mamíferos, os cuidados com os filhotes são exemplares. Ao nascer, as crias são negras e desenvolvem a pelagem manchada gradualmente. Machos não tomam parte em sua criação. E somente alguns poucos privilegiados podem se aproximar. As fêmeas têm de 1 a 3 filhotes por vez. As
hienas investem mais em seus bebês do que qualquer outro carnívoro em terra. O leite da hiena é mais rico em cálcio do que o dos outros mamíferos. É provável que isso seja consequência dos ossos que elas conseguem digerir. Não há amamentação comunitária para os bebês, apesar da cova comum. Cada fêmea só amamenta os próprios filhotes. A fêmea de classe mais baixa está mais no topo da hierarquia do que o macho da classe mais alta. Apesar da aparência, as hienas são animais limpos. Sua higiene pessoal é indiscutível. Rolar na lama é um meio eficaz de se livrar dos parasitas. E remover a lama é fácil. Mesmo aqui existem jogos complexos para estabelecer a predominância. Os machos são incrivelmente dóceis. Apesar de estudar este grupo há tanto tempo, há sempre hienas jovens curiosas sobre o veículo. Esta encontrou os chifres de um gnu. O aparelho digestivo da hiena pode dissolver praticamente tudo, com exceção de pelos. Apesar do dono dos chifres ter sido devorado há muito tempo, o que sobrou ainda consegue revidar. Mais filhotes rodeiam o veículo para ver se encontram alguma parte mais saborosa do que chifres de gnu. Aqui no Serengeti, quando tem oportunidade, as hienas são como quaisquer carnívoros das redondezas. Mas elas não são exigentes quanto ao alimento. Por isso se saem tão bem. Mas elas passam a maior parte do tempo caçando. Embora muitos pensem o contrário, as hienas são os caçadores mais habilidosos e eficientes da África. E quando caçam, são implacáveis. As hienas disputam uma carcaça, mas nem sempre lutando. A competição é para ver quem come mais no menor tempo. As hienas são capazes de devorar o equivalente a 1/3 de seu peso em uma única refeição. A covardia da hiena também é um mito. Se estiver faminta, ela vai em busca da caça mais perigosa da África. Formidável búfalo do Cabo. O grupo de ataque tem de separar a mãe e o filhote do restante da manada. A ferocidade de uma fêmea adulta protegendo sua cria é muito grande. As hienas são derrotadas pela determinação dos numerosos e unidos búfalos.
Outros carnívoros desperdiçam até 40% da carcaça. As hienas não perdem nada. Quando os verdadeiros carniceiros chegam, não sobrou muito. O alimento é rapidamente digerido. As hienas raramente levam algum pedaço com elas. As crianças estudam o majestoso leão, o rei dos animais. Mas parece que a boa fama do leão não é real. A verdade é que o leão é o carniceiro mais poderoso do Serengeti. Com sua força bruta, ele pode afastar qualquer animal para longe de sua vítima e se alimentar com fartura, impunemente. As evidências sugerem que os leões preferem devorar carcaças e roubar a caçar para si próprios. A recompensa é uma barriga cheia, sem esforço algum. Eles roubam a caça das fêmeas de seu bando e das hienas também. Na estação da seca no Serengeti, as presas são abundantes. Gil e sua câmera estão aqui para registrar os leões e os guepardos. O papel dos carniceiros é importante na vida deles. Um leão se alimenta, enquanto pequenos carniceiros o rodeiam. Chacais de dorso negro se aproximam do leão e sua caça, mantendo uma distância segura. As hienas esperam que o leão se afaste antes de começarem a comer. Tá curioso, né? Não sobrou muita coisa para as hienas. Elas disputam os ossos e a pele. A carne que sobra é valiosa. Gil filma a cena. A perna é um petisco que não será partilhado. O segundo membro discorda. É um desafio bem sucedido. No próximo bloco, leões e hienas. A rivalidade entre os adversários mais perigosos da selva africana. Das 2:30 da tarde. E antes do show do milhão, tem o último sorteio da Telecena Fácil de aniversário. Armadilhas deixadas por caçadores ilegais. Emboscadas que podem ser fatais. Os animais que conseguem escapar vivem em constante sofrimento, enquanto o arame os corta até os ossos. Até os leões sofrem com esse método ilegal de caça. É uma morte lenta, agonizante e dolorosa.
caçadores fora da lei matam os animais com arapucas e flechas envenenadas. Como os funcionários do parque lidam com esse problema? O Sr. Magombe luta contra a caça ilegal. É um trabalho perigoso. Pelo ar, ele orienta o posto de patrulha em terra. Esses homens recebem uma chamada de alerta, como os bombeiros esperam um aviso de incêndio para combatê-lo. A tarefa pode ser tão simples quanto desmanchar um acampamento de caça clandestina. Ou uma batalha desesperada contra os caçadores ilegais que invadem o parque armados e prontos para matar. A patrulha geralmente encontra caçadores perto dos limites do parque. No entanto, os únicos limites que as hienas reconhecem são os delas próprias. Seus territórios têm aproximadamente 90 quilômetros quadrados. É inevitável que elas atravessem a área de outro grupo para alcançar seu bando. Se estiverem apenas passando, serão toleradas. Se estão querendo ficar, são expulsas. A mãe hiena é devotada à sua cria e passa mais tempo se dedicando a ela do que qualquer outro carnívoro. Os filhotes dependem do leite materno durante 12 meses. É cuidando dos bebês que as hienas demonstram o comportamento mais surpreendente de todos. Os filhotinhos precisam de leite, mas ao se afastarem muito da cova comunitária, estarão vulneráveis ao ataque de leões e de hienas da vizinhança. Para se alimentar e poder amamentar os filhotes, a fêmea precisa viajar frequentemente entre a cova e as manadas migratórias. A distância entre o lar e a fonte de alimento nunca é a mesma. Gnus, zebras e gazelas são as presas principais da hiena malhada. Ela passa mais da metade do ano viajando da cova para as manadas em busca de alimento. Herbert e Mariana batizaram essas idas de viagens de trabalho. Aquela é uma mãe voltando para a cova. Ela não estava aqui ontem à noite. Ela está bem satisfeita. A barriga dela está um pouco distendida. Ela está voltando das planícies de uma das viagens de trabalho para se alimentar. Repare nas hienas castanho claras. Mostram respeito pela mãe que retorna. É como se a cumprimentassem. Este comportamento extraordinário significa que as hienas fêmeas podem percorrer até 4 vezes a distância coberta pelos gnus em sua migração anual. 3.200 quilômetros. Uma incrível devoção maternal. A caça ilegal tira a vida de 8. Os caçadores clandestinos se interessam pela carne dos gnus e dos búfalos. As hienas apenas atrapalham. Como se as hienas não tivessem com que se preocupar, seus principais oponentes, os leões, com frequência se aproximam de seus covis.
motivos são desconhecidos, mas leões já foram vistos atacando filhotes de hiena que se escondiam em suas covas. Evidências recentes sugerem que, por haver uma competição direta entre leões e hienas, os dois animais mantêm grandes grupos familiares. Um número maior de olhos vigiando diminui as chances de um confronto violento. Enquanto os filhotes temem o pior, os adultos unem forças para espantar os intrusos. O gargalhar agudo mostra que as hienas estão agitadas e nervosas. Os leões cedem. Seguras por enquanto, as hienas relaxam. A luta entre predadores e presas continua noite adentro. Amanhece e uma hiena solitária está voltando à sua cova depois de uma viagem de trabalho. Ela entrou nos limites do chacal dourado. Os outros animais não ficam contentes ao ver uma hiena. Apesar de menores, os chacais defendem seu território com vigor. No próximo bloco, o terror das hienas volta a atacar. Mas há um inimigo maior que pode matar, e mata. Leões atacam hienas com frequência. E o mais surpreendente, sem razão alguma. Eles não devoram hienas, apenas tentam matá-las. Se hienas e leões são os principais adversários na Tanzânia, os abutres e chacais mostram a mesma rivalidade em escala menor. Entretanto, eles não brigam por razões desconhecidas. Suas disputas são sempre pelo alimento e as rixas caracterizadas pela agitação de penas e pelos. O chacal tem a fama de astuto, uma fama merecida. São pequenos e esbeltos comparados ao leão e à hiena.
filhotes do chacal dourado aguardam a volta dos pais. O mais velho vigia os bebês até o retorno do pai. O pai é pressionado pelos bebês e pelos mais velhos para regurgitar o alimento conquistado arduamente. Esse método de levar carne para a cova significa que os filhotes de chacal recebem leite e alimento sólido. A mãe e o pai oferecem o que há de melhor. Eles se preparam para sair mais uma vez e os filhotes mais velhos cuidarão dos bebês. Nessa idade, eles são companheiros muito exigentes. Enquanto os pais marcam seu território, os filhotes se dedicam a brincar com o que estiver por perto, inclusive os irmãos. Os predadores maiores também atacam os mais pequenos. A irmã mais velha insiste em ensinar o bebê com seu próprio método de educação infantil, mas ele parece não gostar muito disso. O abutre é o carniceiro perfeito. Há pouca diferença entre a sua reputação e a verdade. A Bíblia o classifica de ave impura, para ser contemplada com aversão. Não há dúvida de que ele é implacável e eficiente ao destroçar uma carcaça até os ossos. Os abutres disputam uma entre si. Tem início um fantástico balé pela sobrevivência. Mil toneladas de esterco dos gnus são depositadas nos pastos a cada dia. É a deixa para o rola-esterco ir trabalhar. Esse inseto encoraçado vive disso. Ele tem um caso de amor com esse material e não há perigo de faltar. Ele espalha o esterco para que o nitrogênio contido nele fertilize a pastagem. No centro de visitantes, as aulas não são apenas para as crianças. Espera-se que o respeito pelos animais seja levado para casa, para a família dos alunos. Dessa forma, os pais tomam conhecimento do que o parque tem a oferecer. Talvez a educação mude a fama da hiena pintada. E jovens educados hoje provavelmente não irão se tornar caçadores ilegais do futuro. A função desse homem
não é apenas educar as crianças, mas proteger o parque. Não há melhor meio de observar o Serengeti do que um safari. É o primeiro prêmio. Para as crianças, a viagem de uma existência. O reencontro entre moradores vizinhos que a modernidade e o comércio impediram durante anos. O SBT Repórter de hoje fica por aqui. Boa noite.